Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações pequistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 3 de março. Eu sou o Patrick e tomo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos a companheira Wilma Reis, do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, que fala sobre os preparativos e a expectativa em torno do dia 8 de março. O companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte e vereador em Natal, comenta o cenário político na América Latina. E Ivonete Cruz, da direção nacional da CNTE, faz um balanço do Ministério da Educação nestes primeiros dias do novo governo Lula. E pessoal, começamos a edição de hoje, aqui do podcast, comentando alguns dos temas dessa primeira semana pós-carnavalesca. E começamos falando da economia. Afinal de contas, a oposição neoliberal tem cada vez mais e cada dia mais tentado disputar os rumos da economia do país, criando inclusive um ambiente de disputa entre o governo e o PT. Exemplo disso é o que constou em praticamente todos os dias nas capas dos jornalões, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e demais. Por exemplo, na disputa em torno do preço dos combustíveis, que, nesta semana, teve uma mudança. O governo anunciou a retomada da cobrança do imposto federal, mas de forma escalonada, iniciando com um aumento de 47 centavos na gasolina. Acontece que isso se deu enquanto a Petrobras anunciou um desconto de 13 centavos, portanto, amortizando o aumento e o impacto da retomada do imposto. Bom, essa discussão foi interpretada e traduzida pela grande mídia como uma queda de braço entre o ministro Fernando Haddad e o PT, por uma razão simples. A retomada dos impostos federais, por um lado, segundo o ministro Haddad, é importante para recompor a economia do país e fazer políticas públicas. Por outro lado, isso significa aumentar o custo de vida da população. E, portanto, a posição expressa em vários momentos, por exemplo, pela presidenta nacional do PT, é de que isso não deveria ser feito agora. Além disso, pelo fato também de ter consequências no campo da disputa política do país. Agora, vamos lá. No fundamental, tem uma questão que eles não dizem, mas que a gente tem que estar muito atento e tem que ser a principal questão em discussão. Não dá para manter a atual política de preços da Petrobras. E mais do que isso, não dá para manter a remuneração dos grandes acionistas do jeito que está. Esses são os dois principais problemas que impedem a redução do preço do combustível e que impedem a destinação dos lucros da empresa para a realização de desenvolvimento nacional. A Petrobras precisa e deve cumprir um papel estratégico no desenvolvimento do país. Mas para isso tem que ter uma mudança na sua política de preços e tem que ter uma mudança, convenhamos, nesse absurdo que é o pagamento de dividendos aos seus grandes acionistas. É essa disputa, nesses termos, que a gente tem que travar contra a imprensa neoliberal, mas não apenas ela, mas inclusive os nossos supostos aliados da direita neoliberal e gourmet que estão, tanto no Congresso Nacional quanto nos estados, tentando se passar por bonzinhos nesse início de governo, uma vez que temos do outro lado ainda o espantalho do bolsonarismo e da extrema-direita. Bom, dito isso, uma outra questão muito importante que marcou essa semana foi o caso da vinícola Aurora, localizada no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves. O Ministério Público do Trabalho realizou uma investigação e conseguiu resgatar mais de 200 trabalhadores que estavam na fazenda em condições análogas à de escravidão. Bom, essa situação absurda foi denunciada e continuou repercutindo, em especial porque tem muita gente por aí, canalha, dizendo que eles estavam lá porque queriam. Por exemplo, foi quase esse o conteúdo de uma das falas de um vereador e outros representantes da direita bolsonarista.
A maior parte dos trabalhadores que estavam lá em condições análogas à de escravidão eram baianos, eram trabalhadores muito pobres, negros, que estavam sendo extremamente explorados, que tinham regimes de trabalho diário de 15 horas, que eram coagidos a trabalhar com armas e que eram mantidos nos locais onde eles dormiam aglomerados. Eram mais de 200 pessoas para usar apenas 4 banheiros. Uma situação absurda, inaceitável. E, evidentemente, que os responsáveis devem ser punidos na forma da lei. No dia de hoje, os donos da vinícola publicaram uma nota absurda, falando que não tinham conhecimento, que aquilo que aconteceu foi em uma subsidiária e que eles vão fazer o possível. O possível é que eles sejam devidamente responsabilizados, que os trabalhadores sejam devidamente ressarcidos e, convenhamos, situações como essa ensejam uma coisa muito simples: reforma agrária. Propriedades que realizam trabalho escravo devem ser desapropriadas e colocadas sob o controle do Estado e dos trabalhadores, para fim de reforma agrária. Essa é a solução para esse caso. E dito isso, companheiras e companheiros, a gente vai escutar agora a companheira Wilma dos Reis, militante do PT no DF, que atualmente compõe o Coletivo Nacional de Mulheres do PT. Afinal de contas, na próxima semana, nós temos o dia 8 de março, uma data muito importante e que esperamos inicie um grande calendário de lutas e mobilizações em todo o país. Para comentar os preparativos da expectativa, a gente escuta a Wilma a partir de agora. Olá, companheiras, olá, companheiros, olá, Patrick. Estou aqui para falar um pouco sobre a construção e a mobilização para os atos do 8 de março. Data bastante significativa para nós, mulheres da classe trabalhadora, momento em que nós colocamos na rua nossas reivindicações e também exercemos a nossa resistência de forma mais pontual. A gente, além do 8 de março, a gente tem a construção de várias atividades durante todo o mês. Há uma intensificação em relação a isso, de atividades formativas, atividades de acúmulo, enfim. A gente aproveita esse mês para mobilizar mais, para debater mais e a partir daí a gente conseguir dar um sul para a nossa construção. Lembrando que esse ano a gente também tem Marcha das Margaridas em agosto, e isso nos traz já reflexões nesse mês agora, reflexões para o agosto, né, para a Marcha das Margaridas. A gente tem, assim, nota-se pelos motes que o principal ponto, assim, a principal pauta é a democracia, não só pelo que nós sofremos no 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, mas também o que a gente vem sofrendo desde, né, do golpe em 2016 contra a classe trabalhadora. Nós, mulheres, fomos as mais atingidas, tanto economicamente quanto pelo retrocesso no que tange à previdência, aos direitos trabalhistas, às políticas públicas, às políticas sociais. Mesmo durante a pandemia, nós continuamos as nossas mobilizações, realizamos atos virtuais, realizamos atos pontuais, como faixaço, lambes, enfim, projeções, né, em pontos estratégicos, a gente veio colocando, né, e resistindo ao que tentaram no 8 de janeiro e continuarão tentando. A gente tem essa nitidez, né, frente à nossa construção. Além disso, nós colocamos também como ponto os nossos direitos, resgatar aquilo que nós perdemos e avançar dentro do que nós já estamos construindo há muito tempo, há décadas, vários direitos, e uma coisa que vem nos atingindo de forma gradativa, né, e voraz, que é as violências. Né? Para se ter noção, aqui no Distrito Federal, só no dia de ontem, a gente teve 2 feminicídios e uma tentativa. Isso o que é notificado. Né? A gente sabe que tem muita subnotificação. Então, a gente vive essa onda do conservadorismo que cresceu nesses últimos anos, vem atingindo de forma voraz a vida, né, das mulheres da classe trabalhadora de uma forma geral. Então, o debate sobre a autonomia, sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, também está no ser.
não é diferente de outros anos, a gente também coloca a questão racial, a questão LGBTQIA+, então, assim, todas essas pautas, o anticapacitismo, enfim, a gente tenta traduzir nos nossos motes, tenta traduzir nas ruas aquilo que nos atinge e, a partir daí, propondo saídas para isso. Importante ressaltar que, dada a eleição de Lula, existem muitas expectativas acerca do que o governo vai construir para as mulheres, inclusive no Distrito Federal, que sempre realizamos atos voltados para o governo federal. Esse ano, extraordinariamente, a gente vai construir um ato voltado para o governo local, que é um governo fascista, um governo golpista, que, enfim, é entreguista e que está assolando ainda mais, né, a vida das mulheres. E muitos outros estados também fazem essa reflexão, e então no dia 8, até o final da noite, a gente vai conseguir ver melhor como que foram esses atos, né? Principalmente pelas faixas, pelos cartazes, pelas palavras de ordem, pelas falas que vão ser colocadas de uma forma geral. Não é diferente em outros aspectos, né? A construção, como assim, existe disputa, existe tentativas de puxarem pautas que não exatamente sejam prioridades para nós, né, durante a construção. Todavia, a gente consegue contornar e tentar contemplar aquilo, né, a diversidade que a gente tem nessa construção. E é isso. Eu espero, né, aproveito para convidar todas e todos a estarem no dia 8 nos atos nas suas cidades, seja nas capitais, seja nos interiores, apoiando, dando a mão a nós, mulheres trabalhadoras de uma forma geral, e também a fazer reflexão sobre o que nós queremos e estamos construindo. É isso, um grande abraço a todo mundo. Valeu, Ilma. Obrigado, companheira. E vamos ouvir agora o nosso companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, agora também vereador na cidade de Natal, e fala para a gente sobre a situação política na região, aqui na América Latina. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, o Peru continua em crise após um pouco mais de 3 meses do golpe de Estado e até agora já se somam mais de 60 vítimas da repressão estatal da ditadura comandada pela Boluarte. O Ministério Público anunciou o pedido de 3 anos de detenção para o ex-presidente Pedro Castilho, e os movimentos camponeses, indígenas, indicam a segunda grande mobilização em Lima, que eles denominam de Toma de Lima. Então devem sair majoritariamente de Puno, daquela região dos Andes, né, e descer até a capital. Algo interessante levantado pelo presidente do México, López Obrador, é uma proposta de articulação entre os países latino-americanos para frear a inflação na região. Ou seja, haveria um acordo, uma construção comercial entre os ministros da Fazenda, da Indústria, da Agricultura, etc., para fazer com que aqueles produtos que estivessem pressionando determinada nação fossem repostos por outros países da região, e assim havendo uma solidariedade, uma articulação e uma ação conjunta que permitisse frear a pressão inflacionária de alguns gêneros em relação à totalidade da inflação. No Chile, Patrick, deu-se início ao segundo momento, a segunda tentativa de construção do novo texto constitucional. Dessa vez, sem a participação popular anterior, sem a eleição dos seus membros a partir do voto popular, mas com uma composição mista. Então foi criada a comissão de especialistas, o comitê de admissibilidade, para iniciar os trabalhos da nova Constituinte, que deverá ir a voto popular em dezembro deste ano ainda. E no Panamá, Patrick, a Suprema Corte daquele país decidiu que o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo se trata, em verdade, de um direito fundamental. Então, mais uma vitória da luta contra a LGBTfobia e na defesa da construção de direitos humanos para o conjunto da população.
É isso, Patrick. Um abraço. Em outro momento, retornamos com mais notícias e análises sobre a América Latina. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E vamos ouvir agora a companheira Ivonete Cruz, que é da direção nacional da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. A Ivonete escreveu um texto muito interessante, publicado na edição deste mês do jornal Página 13, fazendo um balanço desses primeiros 2 meses da gestão do MEC, o Ministério da Educação, e compartilhou um pouco da sua opinião com a gente aqui no podcast. Olá, eu sou a professora Ivonete Cruz, sou professora da Educação Básica do Estado de Sergipe, sou dirigente do Sintese, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, e da CUT Nacional. Passo aqui para tratar da questão, da conjuntura que vivemos no que tange à questão da educação e dos desafios que temos enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação e militantes do movimento sindical. Para tratar do momento atual em que vivemos, faz-se necessário que façamos um resgate do desmonte da educação brasileira sofrida nos últimos 6 anos, no pós-golpe 2016. Após o golpe de 2016, a educação é um dos direitos sociais mais atacados pelo golpe e por as medidas das contrarreformas. Esses ataques eles se dão prioritariamente em 2 aspectos. No aspecto financeiro, no financiamento da educação pública. Nós temos como meta 20 do Plano Nacional da Educação que até 2024 o governo deveria implementar, construir um processo para chegarmos à aplicação de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, para a educação brasileira, para que assim pudéssemos avançar nas questões indispensáveis para a melhoria da qualidade do ensino, e nós vivemos um processo inverso. Nós vivemos um processo de cortes de recursos da educação, cortes esses que afetaram profundamente o direito à educação. Mas não só o financiamento foi profundamente atacado pelo governo golpista de Michel Temer e pelo governo genocida, fascista, ultra-neoliberal e de ultradireita de Jair Bolsonaro. Também a questão político-pedagógica. Nós tivemos aí um aprofundamento do desmonte da educação básica e da educação superior, e principalmente na educação básica referente com a implementação de contrarreformas, e em especial me dirijo aqui à questão da contrarreforma do ensino médio, que foi implementada por decreto e que a sua construção, o modelo dessa contrarreforma, ela desmonta literalmente a concepção da educação básica e ela impossibilita a possibilidade, ela cria dificuldades para que o estudante possa ter a sua formação integral na perspectiva do conhecimento científico, do conhecimento cultural, do conhecimento artístico, das artes, das ciências, e possa vislumbrar o sonho de ocupar as universidades públicas do país afora. A reforma do ensino médio ela atende os interesses do mercado, do capital, de formar estudantes resilientes, bons trabalhadores e trabalhadoras e desconstrói literalmente a formação crítica do jovem trabalhador e da jovem trabalhadora. Pois bem, chegamos a 2022. É preciso ressaltar o que representa a importante conquista para o povo brasileiro da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato como presidente da República. Essa é uma conquista imensurável. Representa a possibilidade de continuarmos lutando e disputando um projeto de sociedade onde seja garantido a liberdade, onde seja garantido o direito à vida, ao amor, ao sonho de viver a vida. Isso representa a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nós temos a clareza de que, com a ampla participação da classe trabalhadora, com o grande envolvimento dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, nós elegemos Lula presidente. Mas essa vitória, ela foi resultado de um processo de ampla coalizão, de amplíssima coalizão, onde tem disputas de projetos os mais variados. E no campo da educação, isto está bem claro. Está dentro do campo da educação as mais variadas disputas de projetos para a educação pública brasileira. E
nós já começamos a viver o que representa esse processo de disputa dentro da educação, no momento em que foi constituída a equipe de transição, para discutir que educação nós defendemos, nós queremos no nosso governo, no governo Lula. Nesse momento, a principal entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a CNTE, não foi convidada a compor o grupo de transição. E foi a partir da pressão, a partir desse processo de pressão, que a CNTE foi compor esse espaço, para apresentar lá qual é a nossa pauta, o que é que nós defendemos, o que é que nós pretendemos que seja implementado nesse momento histórico da educação brasileira, com o governo Lula na presidência. Apresentamos lá todas as nossas pautas, através de um documento que foi construído coletivamente na CONAP de Natal do ano passado, que é a Carta de Natal. Pois bem, passado o processo da transição, tivemos o início do nosso governo. E, para nossa surpresa, ou não, o MEC ele é constituído por um grupo formado pelo ministro Camilo Santana, que tem um caráter predominantemente meritocrático, ligado aos interesses privatistas, gerencialistas da educação, que tem como concepção para a educação pública a meritocracia, o ranqueamento, a premiação ou a punição. E todo esse modelo de educação que se caracteriza por essa disputa meritocrática e individualista da educação, é exatamente o que nós não queremos para a educação. É preciso que a educação seja o espaço do direito de todos, que caminhe na perspectiva de garantir o direito à educação como um direito social e de qualidade para todos e todas, e não num processo de ranqueamento, de individualismo e de controle do projeto político pelas empresas privadas, que seguem dentro do MEC, disputando o financiamento da educação pública e os projetos de educação pública. Nós, da CNTE, na CNTE não aceitamos esse modelo de educação que está sendo implementado pelo MEC. Nesse sentido, a CNTE saiu logo no início do governo Lula com uma matéria, uma nota, onde colocava claramente a nossa posição contrária a essa composição do MEC e que nós iremos, sim, construir, debater e disputar que governo, que política nós defendemos para a educação brasileira. No último dia 15 de fevereiro, tivemos uma audiência com o ministro da Educação e toda a sua equipe, também formada, na sua grande maioria, por pessoas seguidoras do modelo de Sobral, que é a cidade de origem do nosso ministro da Educação. Pois bem, apresentamos nossa pauta. Apresentamos a nossa pauta em relação à valorização dos trabalhadores em educação, piso, carreira, da questão da revogação imediata da contrarreforma do ensino médio e da abertura ampla do debate de que educação nós queremos para as escolas públicas. Então, revogação já, e a partir daí uma nova discussão. Revogação da Base Nacional Comum Curricular, que foi construída sem a participação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Revogação de todo esse processo de avaliação, que tem como único objetivo o resultado e não o diagnóstico da educação brasileira. Ou seja, apresentamos toda a nossa pauta. O governo Camilo Santana disse estar aberto ao diálogo. E nós dizemos, não, é importante o diálogo, mas é preciso, para além do diálogo, que seja discutido e implementado políticas públicas que revoguem definitivamente a política do governo golpista, a política do governo ultra-neoliberal Jair Bolsonaro e que, daqui para frente, construamos um processo de educação pública, gratuita, de qualidade social, onde o financiamento público é para a educação pública e onde o projeto pedagógico das escolas brasileiras seja para a formação integral da juventude brasileira na perspectiva da sua emancipação humana. Seguiremos firme na luta em defesa da educação pública brasileira. Abraço. Valeu, Ivonete. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente volta na próxima semana. Sempre fazendo convite para que vocês acompanhem as nossas demais publicações. Por exemplo, o Antivírus, toda segunda-feira. E agora, um pedido adicional. Quem nos escuta pelo Spotify, passe a seguir o nosso programa, sendo lá um dos nossos seguidores. A gente se vê muito em breve. Saudações petistas e até mais.